Estou muito feliz de estar com vocês aqui de novo. Já falei isso, mas eu queria repetir. Feliz mesmo, porque eu não trato uma igreja, quando eu vou no meu ministério, eu não trato uma igreja, como mais uma agenda que eu vou. Eu trato cada igreja que eu vou como minha igreja. Cada lugar que eu vou, eu faço alianças e faço amigos de verdade. Eu cheguei aqui nesse lugar, fui surpreendido por muitas pessoas vindo me abraçar, vindo falar comigo. Eu estou muito feliz por isso, porque eu sei que de fato não foi o David, um cantor evangélico, que veio aqui. Foi um David, irmão em Cristo, que abraçou, que esteve junto com pessoas. O Evangelho de Cristo se move através de nós, da comunhão. Não é através de show, não é através de grandes apresentações, mas é através da nossa comunhão. Amém? Então é por isso que eu me sinto feliz. Eu me sinto mais feliz da gente poder gerar esse ambiente de adoração juntos, porque eu acredito que esse lugar aqui é um portal para essa cidade, é uma porta no céu, é um Peniel de Deus para essa cidade. É um lugar onde os anjos sobem e descem. Os anjos estão subindo e descendo nesse lugar. Quantos sentem a presença do Espírito Santo aqui? Então, meu amigo, na presença do Espírito Santo a gente não precisa produzir nada, só precisa reconhecer. Eu não preciso produzir nada na presença dele, eu só preciso reconhecer que ele está aqui. E o culto que a gente vai ter hoje não é um culto de alguém falando e outro só ouvindo, entendendo, mas é um culto daqueles que estão interagindo. É um culto daqueles que estão entendendo, que estão respirando a mesma coisa. Eu cheguei para o pastor Pedro e falei uma coisa para ele. Falei: pastor, quando eu te olho eu sinto uma coisa especial. É como aquela passagem de Maria e de Isabel. Maria estava grávida de Jesus e Isabel estava grávida de João Batista. E a Bíblia diz que quando elas se encontraram, os filhos saltaram no ventre. Quando eu encontro esse homem, quando eu chego aqui, os filhos, aquilo que eu estou gerando salta dentro do meu ventre. Saltou no ventre dele quando eu encontrei com ele aqui. A gente sente uma conexão porque estamos gerando a mesma coisa. A gente sente os filhos saltarem no ventre porque estamos gerando a mesma coisa. Não é? Se bem que eu acho que o filho dele é um pouquinho maior do que o meu, mas... Brincadeira, pastor. 7 meses, né, pastor? Não, mas até que você está bem. Eu chego nos lugares aí que misericórdia, parece que é trigêmeos, irmão. Já está nascendo para a glória de Deus. E quando eu recebi esse tema, dessa mensagem de Colossenses no capítulo 2, que diz lá, você deve ter decorado de cor salteado, que diz, Colossenses 2, versos 6 ao 7, diz: como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como foste ensinado, nela abundando em graça, em ações de graças. Diga assim: arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinados, nela abundando em ação de graças. Glória a Deus por essa palavra. E quando eu li esse versículo, me deu vontade de ler o livro todinho de Colossenses. E eu descobri uma coisa nesse livro, que o apóstolo Paulo estava falando esse capítulo, estava falando essa carta para uma igreja neófita, uma igreja em Colossos que estava se enraizando na fé. E o engraçado é que no capítulo 1, ele compara essa igreja à igreja de Laodiceia, que é aquela igreja que a gente conhece lá da carta de Apocalipse, que diz que porque você não é quente, que você não é frio nem quente, você é morno, eu te vomitar-te-ei da minha boca. E ele comparou essa igreja com aquela igreja de Laodiceia. Isso me chamou a atenção, porque nós estamos vivendo um tempo de crise de identidade na igreja brasileira hoje. Estamos vivendo um tempo de dúvidas na política do Brasil, na economia. Algumas coisas não aconteceram do jeito que a maioria de nós queríamos, não é verdade? Mas quem é servo de Deus, querido, não vive segundo a cultura desse mundo, não vive segundo o governo desse mundo, vive debaixo do governo de Deus.
E essa mensagem do apóstolo Paulo é para que vocês se firmem. Ele mandava uma mensagem para uma igreja que poderia estar sendo influenciada pela cultura daquele tempo. E ele dizia: se arraigam, se enraizem na fé, procurem a fé, busquem, se confirmem nela. Eu acho que o que o Senhor está fazendo com vocês aqui nesse tempo é um tempo de confirmação, pastor. Há um tempo de confirmação. O Senhor está despertando a muitos e vem despertando de um tempo para cá. O Senhor tem liberado uma palavra de despertamento nesse lugar, mas agora chegou a hora de nós confirmarmos tudo que o Senhor está fazendo. Confirmarmos em nós a verdade do reino de Deus. E para isso eu queria que você abrisse a palavra em Marcos no capítulo 10. Eu queria trazer uma mensagem para você se enraizar na palavra hoje. Aleluia. Aleluia. É muito bom quando nós estamos no ambiente de Deus, querido. Deus, quando Ele fez o homem, primeiro Ele criou um ambiente para o homem viver. Quando Ele criou os animais, quando Ele criou os peixes, Ele olhou para a água e Ele criou naquele ambiente da água, Ele fez nascer os peixes na água. Quando Ele quis fazer os animais, Ele criou um ambiente terrestre para os animais andarem. Agora, quando Ele quis fazer o homem, Ele olhou para si mesmo. Ele já tinha essa essência, esse ambiente celestial dentro dele e falou para si mesmo: façamos nós o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Antes de Deus criar você, Ele criou um ambiente para você viver. Eu não estou falando desse ambiente físico. Eu estou dizendo para você que Ele tem um ambiente sobrenatural para que o homem possa andar. O homem é a única criatura no mundo que consegue transcender os ambientes espirituais. É o único ser vivente que tem o Espírito. O único que tem o Espírito de Deus. E quando Adão pecou no jardim do Éden, e Adão foi expulso, saiu do jardim, ele não perdeu a Deus. Quando ele saiu de lá, ele pecou e Deus ficou triste com ele, mas ele não perdeu a Deus. Deus continuava falando com Adão. O que ele perdeu foi o jardim, querido. O que ele perdeu foi o ambiente. A primeira coisa que Lúcifer fez quando caiu da eternidade, quando caiu em pecado, quando se revoltou contra Deus, foi Deus tirar ele do ambiente que ele estava. E uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui nesse lugar: não percam o ambiente de Deus. No ambiente de Deus você não produz nada. No ambiente de Deus é o peixe que pula dentro do seu barco. No ambiente de Deus você não precisa pescar, é Ele que pula, os peixes que pulam dentro da sua rede. Esse é o ambiente de Deus. Se nós pudermos viver, gerar esse ambiente onde quer que nós formos, nós vamos atrair a glória de Deus para esse lugar, para esse tempo. O que nós precisamos é do ambiente dele. Respeite o ambiente de Deus. Curta o ambiente de Deus. Gere o ambiente de Deus. E não é sobre isso que eu queria falar, mas isso está totalmente envolvido com essa palavra. Em Marcos no capítulo 10, verso 13. Deixa eu só fazer um anúncio aqui. Trouxemos os nossos CDs materiais. Tem 3 CDs aqui. Nós vamos estar vendendo ali fora. Cada CD custa R$15. Amém? Trouxemos até uma maquininha. Se você quiser nos abençoar, você pode levar. Cada CD custa R$15. Se você quiser levar os 3, paga R$30. Amém? Então, no final do culto você pode adquirir e nos abençoar. Marcos 10, 13 diz: alguns traziam crianças a Jesus, para que ele tocasse nelas. Mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Ele disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Pai querido, essa é a tua palavra. Que o Senhor me ajude a não atrapalhar a tua palavra nessa noite. Que o Senhor tire de mim todo o empecilho que possa atrapalhar o teu Espírito Santo de falar aos corações. E a esses líderes que estão aqui, a esses, Deus, geradores de multidões que estão aqui, Pai. Que o Senhor possa tocá-los e fazê-los despertar, fazê-los firmar as suas estacas no seu reino, em nome de Jesus. Amém. Esse capítulo de Marcos é um capítulo interessante, e é um capítulo que eu gostaria de falar para vocês, que fala sobre o reino das crianças.
o reino de Deus. Eu tenho, durante de um tempo para cá, o Senhor tem me despertado e tem me dado um emblema na minha vida. Eu tenho pregado sobre isso diversas vezes. Não digo para vocês que tenho pregado a mesma mensagem, mas o Senhor tem me dado diversas mensagens a respeito desse tema, sobre o reino de Deus. Quando você me encontrar nas redes sociais, você vai sempre ver lá, pregador do evangelho do reino de Deus. Porque é interessante que Jesus falou que quando ele voltaria, não seria o evangelho da salvação pregado a todos os povos, mas seria o evangelho do reino. E que evangelho do reino é esse? O que seria esse evangelho do reino? Eu queria compartilhar com você um pouco sobre isso. O interessante é que nesse capítulo 10 de Marcos, Jesus estava ensinando. Ele estava, quem sabe, sentado numa pedra, sentado num lugar alto, ensinando as pessoas. Nos versos anteriores, ele estava falando sobre o divórcio. Uma coisa, até hoje, polêmica no meio cristão, no meio evangélico, não é verdade? Ele estava dizendo uma coisa, o divórcio lhes é lícito, permitido, por causa da dureza do vosso coração, porque isso não é o propósito de Deus. O propósito é que o homem tenha uma só mulher, que ele ame uma só mulher. Como Cristo amou a igreja, o apóstolo Paulo disse que os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. As esposas devem reconhecer os seus maridos como cabeça do lar, não como uma subjugação, como alguém que é subjugado à palavra do marido, mas que tem uma missão, uma submissão junto dele, é uma adjuntora. Então, para nós, essas coisas muitas das vezes não são muito claras, porque eu acho que nos falta hoje na igreja, no nosso meio, uma revelação das coisas do reino de Deus. Tem faltado uma revelação, e essa maior revelação é o amor. A dureza do nosso coração não nos deixa entender. Nós somos bons bajuladores, mas nós não sabemos o que é honra. Honra a gente não dá na presença, honra a gente dá na ausência. Eu honro a minha esposa, não é quando eu estou na presença dela somente, é quando eu estou longe dela e não olho para uma outra mulher que não é minha. É assim que eu honro a minha esposa. Então, coisas desse tipo, Jesus estava ensinando naquele momento, quando de repente vieram um grupo de crianças no meio daquela mensagem, e as crianças começaram a correr em volta de Jesus e começaram a atrapalhar. Começaram a atrapalhar, entre aspas, aquilo que ele estava ensinando. E os discípulos logo vieram e começaram a impedir as crianças de estarem ali, seguraram elas. Jesus falou: opa, não, peraí, deixem as crianças vir para perto de mim. Olha só, ele falava sobre divórcio e pegou as crianças no colo e falou assim: olha, quem não for como uma dessas crianças não pode herdar o reino dos céus. Quem não for como elas não pode herdar o reino dos céus. Eu fui criado no evangelho, gente. Eu lembro de mim criança. Eu tenho até hoje, pastor Pedro, uma marca aqui na minha cabeça. Eu levei mais de 20 pontos, que uma vez estavam cantando um cantor lá muito conhecido da época, muitos anos atrás, chamado como é que é o nome dele? Vitorino Silva. Lembra do Vitorino Silva? Meu Deus, eram 100 ovelhas. Você cresceu ouvindo isso? Não, eu não me lembro muito bem, pastor, dessa época. Então eu era muito criança, brincadeira. E aí eu me lembro que ele estava cantando. Eu fui criado na boa e velha Assembleia de Deus. Ele estava lá na frente e era todo imponente cantando, e eu correndo de um lado para o outro. Atrás tinha um batistério na igreja. Lembra da igreja que tinha um batistério atrás? Até hoje tem muitas, né? E aí, quando eu vejo um batistério até hoje, me dá vontade de me jogar lá dentro, irmão. Aí eu vi aquele batistério, o que veio na minha cabeça? Tinha uns 3 anos, 4 anos, eu me lembro disso. Eu falei: eu vou brincar lá dentro, eu vou ficar no culto é nada, é chato demais esse negócio, eu vou ficar lá dentro do batistério brincando de carrinho. Levava aqueles carrinhos meus, na época não tinha salinha das crianças, gente. Então as crianças ficavam no meio da igreja ali olhando, sem entender nada, achando uma chatice, né? E se você se mexesse por um triz, já vinha um diácono e rapaz, olha, rapaz, presta atenção no culto, rapaz. Eu cresci ouvindo aquela mensagem, resisti ao diácono e ele fugirá de vós. Na verdade é o diabo, irmão, não é o diácono. Os diáconos são uma bênção para a glória de Deus. Os diáconos de hoje são uma bênção, amém? Mas eu vivi um tempo que os diáconos eram linha dura demais, gente. E aí eu fui brincar lá atrás do batistério. Uma vez, um desses dias, quando eu subi naquele batistério vazio, eu escorreguei,
bati a cabeça, abri um talho na cabeça. O diácono, tadinho, foi lá me socorrer, ensanguentado, sujou o paletó dele todo de sangue, criança, no meio da igreja. Como batistério, ficava ali atrás, me trouxeram no meio da igreja para minha mãe, que estava na primeira fileira, e o cantor cantando, a igreja lotada, e as pessoas desesperadas, e todo mundo saiu correndo, e o cantor ficou cantando sozinho lá, gente, e me levaram para o hospital. Depois tudo se normalizou, graças a Deus, no culto, mas me levaram para ir para o hospital. Cheguei lá, o médico me deu 30 pontos na cabeça. Mas o que eu estou querendo te dizer com isso? É que as crianças, elas atrapalham a liturgia. As crianças estavam atrapalhando a liturgia naquele momento de Jesus pregando, ensinando uma palavra poderosa sobre o divórcio. E de repente as crianças começaram a vir, e ele falou: não. Deixa as criancinhas chegarem, porque delas é o reino dos céus. Deixa elas virem para cá. Aquele que não for como ela não pode entrar no reino de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você que mora aqui em Santa Maria: Deus está procurando pessoas que vão atrapalhar a liturgia dessa cidade. Deus está chamando pessoas que têm um coração como de criança, que vão atrapalhar os planos daqueles que são tradicionais, daqueles que têm suas tradições mundanas nessa cidade. Eu não sou contra o crente tradicional, eu sou contra quando a tradição se torna maior do que Deus na nossa vida, amém? Eu não sou contra a estrutura, eu sou contra aquele que serve a estrutura, porque a estrutura que existe para nos servir, esse templo, esse som, isso aqui existe para nos servir, mas eles não são a igreja, nós somos a igreja. Isso aqui é um prédio, quando nós estivermos juntos, aqui sim é a igreja, não é verdade? Mas o Senhor está chamando perturbadores nesse tempo. O Senhor está chamando pessoas que serão barulhentos para esse mundo, que serão um incômodo para esse mundo. Pessoas que vão chegar no seu trabalho, que vão chegar na sua escola, na faculdade, as pessoas vão falar: cara, eu fico incomodado com esse cara tem alguma coisa que não é normal, não é desse mundo, eu não consigo entender o que é, porque esse cara tem uma coisa que me perturba, que perturba a minha maldade, que perturba a minha tristeza, que perturba a minha depressão. Esse cara tem algo diferente, essa mulher tem algo, quando ela abre a boca dela, algo me perturba. Chora, Quem não receber o reino de Deus como uma criança jamais poderá entrar nele. E a gente precisa aprender a ser criança. A gente vai falar um pouco sobre isso. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês era o reino. Que reino é esse? O que é o reino de Deus? A gente canta sobre o reino, a gente fala sobre o reino, a gente prega sobre o reino, mas o que de fato ele representa para nós? Eu vou te explicar um pouquinho do significado dessa palavra reino. No inglês, essa palavra significa kingdom, que é lugar do domínio do rei. O reino é o lugar onde o rei domina. Até hoje lá é uma das monarquias, um dos lugares onde há um rei mais antigo no mundo. Na verdade lá é um reino de fachada, né? Há uma rainha simbólica que tem um cetro nas suas mãos, mas não governa. Ali existem príncipes que estão ali de fachada, que são escândalos para a sociedade deles. Pessoas que não são exemplares e que não, de fato não governam, não têm autoridade. Eles são uma imagem, eles são uma pose, eles são um símbolo para aquele país, mas de fato não governam. Quem governa ali é o primeiro-ministro. E quem sabe nós estamos vivendo num tempo que a gente fala do reino, mas de fato não governa como reino. O Senhor nos chamou para governar com Ele, querido. Ele te chamou para a gente dominar sobre as coisas, dominar sobre as circunstâncias, não pessoas. Toda vez que alguém tentou dominar pessoas, houve rebelião, porque Deus não te chamou para dominar sobre pessoas. Deus te chamou para dominar coisas. Pessoas, a gente cuida delas, a gente não domina as pessoas, a gente cuida das pessoas, não é verdade? Nesse congresso de células, aprenda isso, entenda isso. O governo de Deus não é para você governar sobre o seu discípulo, não é para você governar sobre as emoções dele, não é para você governar sobre as atitudes dele, é para você cuidar dele. Você governa sobre as circunstâncias. As circunstâncias estão sobre a sua mão. Deus te chamou para dominar as coisas, não as pessoas. Fechei o parênteses. E eu descobri que o reino é o lugar onde o rei governa.
Na verdade, desde a época da Idade Média, o reino é o lugar onde está sobre o domínio do rei. E eu fui pesquisar sobre isso e fui entender como o rei governava. Desde a antiguidade, como que um rei governava? Não era só através da força. O rei, ele governava através de decretos. Diga, decretos. O rei governa sob decretos. Uma vez o rei, aquele rei da Babilônia, disse para que todos deveriam se prostrar e adorar um Deus da Babilônia. E todas as pessoas se prostravam, se curvavam diante daquele Deus, daquela estátua. E Daniel ousou não se curvar. Então, por causa do decreto que ele tinha feito, porque ele amava Daniel, Daniel era um conselheiro dele. Por causa do decreto que ele tinha feito, ele teve que jogar Daniel na cova dos leões. Então, contra os decretos, ele não pode agir contra os próprios princípios que ele estabeleceu. Assim também acontece com Deus. O nosso Deus governa a nossa vida através dos decretos dele. Você pode dizer amém? E onde estão os decretos de Deus? Você tem a sua palavra aí, seu iPad, seu celular, seu aplicativo, pode levantar ele aí. Fala assim: aqui estão os decretos do teu rei. Aqui estão os decretos do meu rei. Diga: o rei governa a minha vida através dos decretos dele. E os decretos dele estão aqui. Você pode dizer amém? Esses são os decretos do teu rei. Se você quer conhecer como é o reino de Deus, você quer conhecer como o rei governa a tua vida, olhe para os decretos dele. Quando você começar a olhar para os decretos dele, você vai entender quem é o teu rei. Em João, no capítulo 17, no verso 14, eu queria que você abrisse. Está escrito uma coisa tremenda. Na verdade, esse capítulo de João, pegue esse capítulo 17 de João e leia em casa, porque esse capítulo é uma oração de Jesus ao Pai. Ele ora o tempo inteiro a Deus. E existem muitas revelações nesse capítulo. Ele orando, falando com o Pai. E aí diz uma coisa assim: deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como também eu não sou. Esse é o verso 14. Capítulo 17, verso 14. O que Jesus está querendo dizer para nós com essa palavra? Nós não estamos sobre o governo desse mundo, querido. O reino que governa a nossa vida não é o reino da presidenta desse país. O que governa a sua vida não é a economia desse país. O que governa a tua vida não é o governo desse mundo, não é a Dilma. Não poderia ser o Aécio, nem nenhum outro presidente da república. Deus chamou você como estrangeiro nesse mundo, entenda isso. O céu não é o seu destino, o céu é a sua origem. Aquilo que há em você, querido, veio de lá. O que existe dentro de você não foi criado nesse mundo. Leia a palavra de Deus que você vai entender isso. A Trindade fez você, Pai, Filho e Espírito Santo fez você quando olhou para si mesmo e soprou. Porque antes eles tinham feito um bonequinho de barro. Eles tinham feito um bonequinho e a vida só foi habitar nesse boneco de barro quando eles sopraram em você. Quando eles sopraram em Adão. O que existe em nós não é desse mundo. Deus não nos chamou para sermos desse mundo. Nós estamos aqui, mas devemos nos comportar como aqueles que não, como se não estivéssemos. Porque o nosso reino não depende das palavras, das estatísticas e dos decretos desse mundo. Você está dirigido a partir de hoje. Eu quero decretar sobre a tua vida. Você está dirigido pelos decretos do Rei da Glória. Quem governa você não é um presidente desse mundo. Quem governa você não é uma medida provisória, não é uma PL. Quem governa você é o Rei da Glória, o Pai das luzes, o Príncipe da paz. Ele que é o nosso governador. Aleluia, aleluia, aleluia.
Eu descobri uma coisa sobre essa palavra, aleluia. Por isso que eu canto ela incessantemente. No hebraico, quando você vai buscar a essência dessa palavra, Hale vem de uma exultação, de um louvor extraordinário que sai do homem para Deus. E eu fui entender que na origem dessa palavra Hale, ela não nasceu nos salmos de Davi, falando sobre exultação. Ela nasceu de uma coisa mais profunda. Ela nasceu de quando o povo estava no deserto atravessando a Páscoa, saindo do Egito para a terra prometida. E quando no meio da noite vinha uma coluna de fogo, ali foi o primeiro Hale. E o Hale era uma glorificação pela luz que rompia as trevas. Então a origem da palavra aleluia não é louvado seja Deus como nós acreditamos, também é. Mas a origem mesmo pelo qual ela foi fundada significa luz rompendo as trevas. 2 Coríntios no capítulo 3, no verso 18, diz que nós somos como um espelho, refletindo a glória de Deus. Nós refletimos a luz de Deus como se fôssemos um espelho. Glória significa luz intensa, luz brilhante. Glória significa brilho, e você é um espelho dessa glória. Eu quero dizer para você, você é o aleluia de Deus para essa geração. Você é o aleluia. Cada vez que você diz aleluia, cada vez que você diz aleluia, é a luz rompendo as trevas, é a luz rompendo a escuridão. Você é o aleluia de Deus para essa geração, querido. Você é a luz que rompe as trevas. Foi para isso que Deus te chamou. Eu queria ver alguns decretos para você que falam sobre o reino de Deus. Primeiro, Mateus no capítulo 5, no verso 13, diz que nós somos o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. É como eu disse, nós estamos aqui nessa terra não como para ser pisados, mas para salgar esse mundo. Eu olho para uma igreja hoje, uma igreja insípida em muitos lugares. E quando eu falo igreja, eu não falo de uma igreja X ou Y, de uma denominação X ou Y, eu digo a igreja de Jesus. Nós somos mais de 40% de evangélicos nessa geração, e eu não canso de dizer isso, mas ainda existe tráfico de drogas, corrupção. Nós temos uma bancada evangélica violenta em Brasília, que não consegue mudar a corrupção nesse país, querido. Nós temos bancadas de deputados violentas em cada estado, e eu quero perguntar para você, será que tem mudado alguma coisa? Será que o reino tem sido implantado? Ou é o reino pessoal? Eu não quero menosprezar até hoje o que foi feito de evangelho no Brasil, porque eu acho que está havendo uma transição geracional. Você pode dizer amém sobre isso? O Senhor está mudando uma chave, Ele está girando uma chave de uma geração para outra, e Ele não está descartando a geração passada, Ele está usando a próxima geração, Ele está alimentando com o fogo dEle, com algo diferente. Nós não podemos desprezar a geração passada. Eu não quero desprezar aqueles que plantaram a igreja aqui, mas quero dizer para vocês que até hoje o reino de Deus ainda não foi implantado no Brasil, porque deixamos de ser sal, porque somos muito bons de ser cristãos dentro da igreja. Somos muito bons evangélicos nos shows de rua. Somos muito bons evangélicos na hora de ouvir uma pregação. Mas na hora de nós abrirmos mão da corrupção, na hora de nós abrirmos mão da mentira, na hora da gente abrir mão do nosso orgulho, a gente não é tão sal da terra assim. Nós temos eventos evangélicos espalhados por esse país. Nós temos palavras, CDs gravados, mensagens, muita coisa circulando por esse país, produtos, pessoas comprando e vendendo. Mas eu quero dizer para você, será que isso tem mudado a nossa geração, querido? Por que eu estou dizendo isso para você? Eu quero causar uma rebelião aqui nessa igreja? Não, muito pelo contrário. Eu quero dizer para você que você é o sal da terra, você é a luz do mundo, você é a luz, você é o aleluia de Deus no meio da escuridão dessa cidade. Você não pode se comportar mais como um sal insípido. Você não pode mais se comportar. Deus não quer isso, querido. Deus não quer você preso às quatro paredes. Deus não quer você prendendo aqui nesse lugar, você preso aqui nesse lugar. Deus quer fazer de você uma menção, uma luz nesse mundo. Deus quer usar você para salgar a vida das pessoas. 2 Coríntios 4, versículo 18 diz uma coisa que é tremenda. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem,
porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sabe o que Jesus está dizendo para nós aqui? Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós? O reino de Deus não é feito das coisas que a gente vê. Onde está o reino de Deus? Agora aqui, em Lucas 17, diz assim, 17, 20: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não direi ei-lo aqui ou ei-lo acolá, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não vem com coisas materiais. O reino de Deus não é feito da moeda desse mundo. É claro que nós usamos as coisas desse mundo para construirmos coisas para Deus, coisas que glorifiquem o nome do Senhor. Mas as coisas que de fato pertencem ao reino celestial, eles não são visíveis. O reino de Deus, eu quero dizer para você que ele pode ser implantado com um abraço. O reino de Deus pode ser implantado com um sorriso. Eu quero fazer um exercício aqui nessa noite. O senhor me permite, pastor? Fique de pé nesse momento. Eu sei que isso é muito pouco politicamente correto. Tira você da sua zona de conforto, mas eu queria que você fizesse uma coisa. Nós estamos muito acostumados a criticar pessoas hoje. A gente olha e critica tudo. Ah, porque o fulano cantou assim, não gostei não. Ah, porque o pastor pregou uma mensagem, ele gaguejou lá no meio da palavra, não sei o quê, porque é assim, sabe? A gente está muito acostumado a criticar, mas poucas pessoas têm exercitado o poder de elogiar. E você não sabe o poder que esse poder, o poder do elogio, o poder de um abraço, o poder que um amor, que uma palavra de amor faz, de carinho faz por uma pessoa, querido. Eu tenho encontrado pessoas que estão há 2 anos sem receber um abraço de uma pessoa. Outro dia a gente deu um abraço numa irmã, ela estava 2 anos que ela não recebia um abraço, ela começou a chorar. Uma pessoa normal, no meio de todo mundo, assim, uma professora, tinha muitos amigos. Esse é um exercício chamado validação. Eu queria que você saísse do seu lugar e encontrasse uma pessoa que você não tem muita afinidade e desse um abraço nela e falasse para ela assim: cara, que bom que você está aqui. Você é um vencedor por estar aqui hoje. Você é uma pessoa de Deus. E você diga um elogio para ela. Exercite o reino de Deus, porque a Bíblia diz que o reino de Deus está entre vós. Quando você abraçar essa pessoa, você vai sentir o reino de Deus tocando a tua vida e a vida dela. Amém? Você pode fazer isso agora? Sai do seu lugar agora e pode sentar, continua sentado, não acabou ainda não. O reino de Deus é feito disso, irmãos. Às vezes a gente fala de muitas coisas abstratas, não é verdade? Porque o reino de Deus vai vir sobre nós, o reino de Deus vai descer. A gente imagina aquela nuvenzinha descendo sobre. Não, irmão, pratique o reino de Deus. É feito disso, é feito de amizade, de amor, de carinho. É feito de cuidado com a vida do seu irmão. Na hora que você for pensar em falar mal de alguém, lembre dessa palavra: o reino de Deus está dentro de você. Deus está procurando pessoas que tenham um propósito firme na sua vida. O Senhor está procurando pessoas nessa cidade que tenham estampada no seu semblante um propósito. Lucas 9, no versículo 50, diz que Jesus estava indo para Jerusalém. Escuta essa. Diz que Jesus tinha no seu semblante, os discípulos olharam para Jesus e viam no semblante dele alguém que tinha uma face de que ia para Jerusalém. Já pensou eu olhar para você e falar assim: você tem cara de que está indo para Porto Alegre, parece que você está indo para lá. Você parece que está indo para Pelotas, você parece que está indo para Gramado, que foi uma cidade que eu conheci, foi a que eu lembrei agora, maravilhosa, não é verdade? Lindo, Canela. Você tem cara de que está indo lá para Canela. Imagina eu lembrar de uma coisa dessa. Os discípulos fizeram isso. Lucas 9, 50 diz que eles olharam para Jesus e eles viam no semblante dele uma face de alguém de que ia para Jerusalém. Ele parecia com alguém de que estava indo para Jerusalém. Imagina isso. Você tem no seu semblante estampado nos seus olhos, parecendo que você vai para algum lugar. Jesus, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus tinha um ministério. Ele se preparou 30 anos para viver 3 anos e meio de ministério e de propósito. Mas na verdade ele tinha um propósito que era maior que o ministério dele. O ministério dele era curar os enfermos. O ministério dele era levar a palavra para as pessoas. O ministério dele era curar, era confortar as pessoas. Mas ele tinha um propósito. Qual era o propósito de Jesus? Alguém pode me responder? Qual era o propósito de Jesus? A cruz.
O propósito de Jesus não era curar as pessoas. O propósito dele era ir para a cruz. E o que Jesus tinha? O que ele ia fazer em Jerusalém? Por que no semblante dele estava estampado, no rosto dele, alguém que ia para Jerusalém? Porque ele ia para Jerusalém para morrer, querido. Quem é maior na tua vida, o teu propósito ou o teu ministério? Ele tinha um propósito estampado no seu rosto, e o que estava estampado nele era alguém que ia para Jerusalém. O que estava estampado no rosto de Jesus era alguém que ia para a cruz. Ele tinha um propósito estampado no rosto dele. Deus está procurando pessoas que tenham estampado no seu semblante um propósito para essa geração. Ele está procurando homens e mulheres que têm a face marcada pela cruz. Ele está procurando pessoas que têm um propósito que seja maior do que seus interesses. É o reino dele, a sua vontade, a sua justiça. E todas as coisas nos serão acrescentadas. Em Romanos, a palavra diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É engraçado a gente falar disso, porque a gente olha para essa palavra e a gente vê alguns cristãos. No outro dia eu estava na minha cidade e vi um carro escrito assim, propriedade de Cristo. E aquele cara estava parado no sinal e de repente alguém fechou o carro dele, e aquele homem saiu daquele carro praticamente enfurecido, quase que pancando o cara ali na mão, na hora, na frente de todo mundo. E as crianças dentro do carro dele falavam: não, papai, a esposa segurando ele, e o carro escrito propriedade de Jesus. Deve ser propriedade do diabo, né, irmão? Porque a justiça não está em nós. Nós falamos, nós cantamos, nós ouvimos, mas não praticamos. Você quer ver uma coisa? Vem cá, Bruno, fazendo um favor. Gente, Bruno Martins, baterista, que toca comigo há muitos anos, lá do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas para o Bruno, gente. Bruno é casado, esposa maravilhosa, linda, Renata, muito amiga nossa. Bruno vai fazer o papel de Deus agora, do pai, quer dizer. Você é o pai, eu sou o filho. Fala assim para mim: pega aquele copo d'água para mim, filho. Pega aquele copo d'água lá. Fica apontando ali. Aí eu fico assim: pai, eu vou pegar aquele copo d'água e eu vou te dar na sua mão, meu pai. Ou então eu fico assim, pastor Átila, porque nós temos que pegar o copo d'água, porque o nosso pai mandou a gente pegar o copo d'água. Aponta para lá, pai. Ele mandou a gente pegar. Pegue o copo d'água em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? A igreja aplaude e ninguém pega o copo d'água, meu irmão. Porque o pai manda e a gente canta sobre isso. A gente é bom de cantar, de pregar, de falar sobre isso, mas a gente não vive isso. Uma salva de palmas para o Bruno. Eu acredito que lá no céu existirão muitos homens que serão recebidos por Deus, que a gente nunca conheceu nesse tempo. Homens que nunca subiram num palanque, que nunca subiram num palco de igreja, mas são pessoas que estão morrendo pela causa do Evangelho. Eu conheço um pastor, pastor Mário Freitas. Conhece, pastor Átila? Já pregou lá na Lagoinha uma vez. Pastor Mário Freitas conta uma história pra gente, um amigo nosso. Ele conta uma história de um homem chamado, de um pastor Mohammed. O Mohammed uma vez chamou, eles estavam na África, lá no Sudão, e o Mohammed chamou eles para eles irem num café de pastores de manhã. E quando eles estavam lá, o Mohammed se atrasou muito pro café da manhã, e o pastor Mário ficou esperando ele no hotel. E deu 10 horas, 11 horas, meio-dia, o pastor Mohammed não chegava. Quando foi 1 hora da tarde, ele chegou todo arrebentado, rasgado, machucado. E aí ele falou para o Mohammed o seguinte, ele falou: cara, o que aconteceu com você? Ele: não, é que um grupo pessoal do Islã aqui é muito forte, eles ficam, de vez em quando eles vão na minha casa e batem na gente. Teve uma vez que esse homem, eu vou falar uma coisa muito pesada, esses homens foram na casa dele, espancaram ele, a esposa dele, e violentaram a esposa dele, na frente dele. Esse homem está lá na janela 1040, lá pregando o evangelho para os islãs, no Oriente Médio, ali na África, no norte da África. E o pastor Mário olhou para ele e falou assim: cara, que isso, cara? Vamos sair daqui, vamos para o Brasil, a gente vai cuidar de você, cara. Por
que, pastor? Eu não posso fazer isso. Ele falou: se você fizer isso, se você continuar aqui, você vai morrer, cara. Ele sabe o que ele disse? Eu já morri. Eu morri com Jesus. Quando ele deu a vida dele por mim, eu morri junto com ele. Aquele homem continua naquele lugar e agora há pouco tempo foi tido que tirar a família dele de lá, porque o presidente daquele país mandou um decreto que todos os cristãos tinham que ser, todos aqueles que se declarassem cristãos iam ter que ser decapitados. Ele foi tirado de lá daquele lugar, à força, pelos pastores daqui. Sabe o que é isso, gente? São pessoas que estão negando a sua própria vida pelo evangelho, que não é um evangelho de eventos, não é um evangelho de intermediários. Uma coisa que a gente implantou no nosso meio que é muito poderosa são os intermediários. Você não precisa de um intermediário para ir a Deus. Jesus, quando morreu por você, ele rasgou o véu do templo. Você tem livre acesso ao trono de Deus, querido. O reino dele é paz, justiça, alegria no Espírito Santo. O reino dele não é comida nem bebida. O reino dele está entre nós. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. A gente tem que parar de cantar e pregar sobre o reino e começar a viver a justiça do reino de verdade, querido. Parar de contar mentira no nosso trabalho. Parar de enganar as pessoas. Parar de querer levar vantagem. Tem um amigo meu que agora há pouco tempo ele tinha uma empresa de construção civil. Ele teve que fechar a empresa de construção civil dele. Ele falou: David, eu não aguento mais, é muita corrupção e eu não me curvo. E a empresa dele teve que falir, porque ele não aceita nenhuma propina. E ele falou para mim assim, teve um dia que ele falou: David, mas eu estou preocupado, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque a situação está complicada. Eu disse para ele, e ele mesmo me disse assim: sabe o que eu sinto de Deus? Parece que Deus não está me recompensando por isso. Eu falei: mas por que você acha aí disso? Ele falou assim: porque eu acho que eu não faço mais do que a minha obrigação. A gente acha que fazer as coisas boas, a gente tem que ter alguma recompensa por isso, querido. Você não faz mais do que sua obrigação se você implantar o reino de Deus. Não espere receber muitas recompensas por causa disso. Seja justo, simplesmente porque você ama a justiça e você ama o Deus da justiça. O problema é que a gente negocia as coisas e a gente acha que tudo Deus tem que dar alguma coisa em troca pra gente. Pare com isso em nome de Jesus. A gente só se relaciona com Deus esperando alguma coisa de troca. Isso é uma coisa do capitalismo, isso é uma coisa do Ocidente, querido. Deus nunca veio implantar isso. A gente se relaciona com Deus Papai Noel, que vem com um saco de presente, distribuindo cura, bênção, milagre pra gente. Irmão, se relacione com Deus por aquilo que Ele é. Você não é desse mundo. As coisas desse mundo são passageiras. Tudo isso aqui vai acabar, irmão. E um dia nós vamos estar na eternidade. Quem já viu a morte, quem já passou por uma doença de perto, já perdeu um familiar, sabe o que eu estou falando. Esse mundo passa. Pare de ajuntar tesouros nessa terra. Pare de se preocupar com o pão que perece. Se preocupe com as coisas que vêm do céu, porque o reino de Deus é feito das coisas que são invisíveis. Pare de querer receber quando você dá alguma coisa. É dando que se recebe, mas não se dá esperando receber, querido. Deus quer a tua provisão. Dê. Eu tenho uma dificuldade de falar de dízimo às vezes, pastor. Sabe por quê? Porque a gente se relaciona com regras. O dízimo existe por causa da dureza do nosso coração. Porque se nós fôssemos noiva de Cristo, tudo que eu tenho é dele. Quando minha esposa chega lá em casa e ela chega assim: filho, me dá o cartão. Eu não falo: só pode gastar 10%. Só pode gastar 10% do meu cartão. Não, é dela também. Eu trabalho para ela. Eu trabalho por ela e ela trabalha por mim, irmão. Às vezes o negócio fica complicado. Mas sabe por quê, querido? Nós temos que entender qual é a mentalidade que nós temos. A mentalidade do reino ou é a mentalidade da lei? Ou a mentalidade das regras desse mundo? Claro que você precisa organizar as coisas na sua vida. Existem coisas que precisam ser organizacionais. Eu concordo com isso, mas é o coração que parte em todas as coisas. O que vale é o teu coração. Onde é que está teu coração?
Não é o meu 10%, é o meu tudo que é dele. A obra de Deus tem meu tudo, tem a minha vida, tem meus bens, tem meus dons, tem tudo que eu tenho. Para a gente finalizar, eu percebi que a criança, ela tem 4 características. A primeira é que ela tem um coração desprendido das coisas que tem preço. O filho pródigo, quando chegou perto de Jesus, ele se aproximou e falou: Senhor, como eu posso fazer para herdar a vida eterna e te seguir? Ele falou: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. E ele se retirou porque ele tinha muitas propriedades. No outro dia eu estava andando com meu filho na rua, quando ele tinha 3 aninhos, né? Porque agora já está com um entendimentozinho um pouquinho melhor. Ou não, né, na verdade. Ou não. E a gente andando ali no camelô, tinha um camelôzinho lá, vendendo uns bonequinhos sem vergonha do Power Rangers. Ele falou: papai, me dá esse bonequinho aqui, pai, eu quero. Aí eu: tá bom, filho, eu comprei, eu acho que é até tóxico aquele bonequinho, nem pode nem ser comercializado para criança. E eu comprei, dei o bonequinho para ele, mas não tinha nada no mundo que tirava o bonequinho dele. Ele conversava com o bonequinho, dormia com o bonequinho, comia com o bonequinho. Se você chegasse para ele com uma bicicleta, com um PlayStation 4, ele não trocava o bonequinho para aquele PlayStation, porque o bonequinho para ele era importante. Sabe por quê? As crianças dão valor às coisas que têm valor. Quando nós crescemos, aprendemos a dar valor às coisas que têm preço. O reino de Deus é feito das coisas que têm valor. Deus se importa com as coisas que têm valor. Nós nos importamos com as coisas que têm preço. É tempo da gente dar valor às coisas que têm valor para Deus. E como eu disse aqui, já desempenhamos um exercício que tem muito valor para Deus: amar o seu irmão, cuidar dele, ser amigo dele. Uma outra coisa da criança é que a criança não se preocupa com amanhã. Você já viu seu filho chegar na sua casa e falar assim: papai, mamãe, você já pagou a conta de luz, mãe? Você já pagou a prestação do carro que vai vencer ali? Alguém já viu isso? Seu filho pequenininho, 3 aninhos, chegar para você e falar isso? Já pagou a conta de luz? Já pagou minha escola, mamãe? Sabe por quê? Ele não se importa com amanhã. Para ele o amanhã é amanhã. Ele vai vivendo um dia de cada vez. Ele não está nem aí para o amanhã. O amanhã pertence a Deus. O amanhã, ele sabe que o pai dele vai estar lá, ele presume isso. E nós nos comportamos como, nos preocupamos demais com o amanhã, não é verdade? Nos preocupamos com o porvir, nos planejamos. Não é errado essas coisas, mas, sabe, querido, faça do teu coração como um coração de criança. Fala: Senhor, eu dependo exclusivamente de Ti. Eu dependo da Tua provisão. O Senhor é minha luz. Eu sou formado, eu me formei em medicina, em advocacia, eu sou engenheiro, mas não importa, quem é a minha provisão não é a minha profissão. Você é a minha provisão, Senhor. O Senhor é que me provê. Se o Senhor não estiver comigo amanhã, eu não posso fazer nada. Como está escrito em Provérbios, é Ele que aplana a nossa carreira. Uma outra característica da criança é que ela não tinha valor nenhum naquele tempo. A criança não era contada em meio à multidão. Quando se contava uma multidão, não se contava crianças. Por isso eu falei aqui no início que aqui está cheio de gente grande. Porque o Senhor Jesus falou assim: aquele que quiser ser o maior, seja o servo, seja aquele que serve. Você tem um Deus, você tem um rei que saiu da eternidade e veio para a terra lavar o pé de pescador, irmão. Você tem um Deus, não é esse um grande herói? Você já viu algum herói desses aí que a Marvel constrói, que se iguala a esse que nós temos? E esse é real. Esse saiu da eternidade, era Deus, Filho de Deus, assentado à destra de Deus. Saiu para vir aqui lavar pé de pescador. Ele veio à terra para morrer por mim e por você. Olha para a tua vida. Olha para a quantidade de pecado que você já teve na sua vida. Olha para as desgraças que você já fez na sua vida. E pensa agora: Jesus veio por tua causa, cara. Jesus veio por você. É esse tipo de ensinamento que o Senhor quer dar para nós. É aquele que quer ser maior, seja o menor. Se você quiser algo de Deus, quiser ser grande aos olhos de Deus, seja o pequeno aos olhos dos homens. Cuide deles, abençoe eles.
mesmo os que te traem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu achei interessante quando eu olho para a palavra e vejo os amigos de Jesus, porque Pedro olhou para ele, olhou para Jesus e falou: tu és o Filho de Deus. E Jesus falou assim: mas me convém que eu padeça, que eu vá ao Calvário. Ele falou: não, nós não vamos deixar nada disso te acontecer. E ele olhou para Pedro e falou: para trás de mim, Satanás. Aquele que abençoou ele, que elogiou ele, ele mandou para trás. E Judas, o que traiu ele abençoou. Sabe por quê? Amigo é aquele que te leva para a cruz, meu irmão. Amigo não é aquele que bate e dá tapinha nas suas costas. Amigo é aquele que te confronta. Amigo é aquele que leva você para a cruz, que faz de você ser uma pessoa melhor. Isso é teu amigo. Uma outra característica é que a criança é totalmente dependente do pai. Nós já falamos disso. Então nessa noite eu faço simplesmente, vou terminar minha ministração, talvez de uma forma não épica, não cinematográfica, mas simples, pedindo para você ficar de pé e perguntando a você: quantos aqui nessa noite querem herdar o reino de Deus? A partir de hoje, seja como uma criança. A partir de hoje, seja como criança. Feche os teus olhos agora, dá a mão à pessoa que está do seu lado. Enquanto nós cantamos essa canção, faça dessa canção a renovação da tua aliança. Renove a tua aliança com Deus hoje, agora. Diga: Senhor, me ajuda a herdar o teu reino, Pai. Me ajuda a herdar, Senhor, o teu reino, a tua justiça. Me ensine a buscar o teu reino. Naquela multidão só ele tinha a cruz, a fim de perdoar o meu pecado. E eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que fez tudo por amor. Que mal terrível sobre si Jesus levou, enorme diferença ao mundo fez. Eu lembro seu olhar na minha direção, rogando ao Pai perdão para Jerusalém, rogando ao Pai perdão para Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros refez a aliança que eu mesmo quebrei. Meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Oh meu Senhor, Jerusalém te machucou, Senhor, mas eu também já te neguei. Por vezes quis fingir, dizendo tê-lo em mim, mas lá no fundo eu fui
meus erros,